Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente. Desta vez vamos tentar definir o que é a América Latina. Para nos ajudar a explicar o que é a América Latina, convidamos Nancy Gomes, que é a coordenadora do curso avançado de Estudos Regionais América Latina. Viva, Nancy! Bem-vinda a este podcast. Bom, antes que tudo, obrigada. A América Latina é a sua área de especialidade a nível de relações internacionais. Pode parecer estranha esta pergunta. O que é a América Latina? Porque, em princípio, todos nós sabemos o que é, certo? Ao que parece, a América Latina é uma extensão territorial que vai desde a fronteira norte do México até a Tierra del Fuego, lá ao sul, na Patagônia. Mas se pensarmos do ponto de vista conceitual, se corresponde com uma imagem que foi, poderíamos dizer, coincidindo com interesses do ponto de vista geopolíticos ou até filosóficos, se quiser de uma maneira mais geral. Mais abrangente. É incontornável, se calhar, começarmos a nossa conversa por Simón Bolívar, o pai das independências da Venezuela e de todas as outras que seguiram ali para os começos, o primeiro quartel do século XIX, algumas de uma forma um pouco violenta. Enfim, é a queda do Império Espanhol na América do Sul, é mais tarde também a independência do Brasil. Comecemos por aqui então. Havia um sonho de tornar tudo isto uma grande Colômbia, aquele nome em homenagem ao Cristóvão Colombo, mas isto nunca aconteceu. Não aconteceu e receio que alguma vez aconteça. Pode acontecer se se trabalhar nesse sentido, mas o projeto de Simón Bolívar era um projeto baseado numa ideia de América pós-colonialismo, com uma identidade comum, ou ao menos a percepção de uma identidade comum, com interesses comuns. Portanto, era todo um ideal, poderíamos dizer, que bateu de frente com os interesses desde dentro dos líderes, poderíamos dizer, caudilhos ou uma elite que herdou uma parcela daquilo que era a extensão colonial administrada pelo Reino de Castela e bateu de frente também com os interesses de outros estados que se estavam a tornar grandes do ponto de vista do poder e do exercício desse mesmo poder, nomeadamente os Estados Unidos de América, que emergem como uma grande potência no final do século, e também, naturalmente, os ingleses, que já eram uma grande potência no século XIX. Exatamente. Portanto, temos então estas intervenções das potências externas, a própria conflitualidade interna, diferenças das várias elites. Este projeto nunca avançou. Poderemos falar mais à frente do Mercosul, o projeto económico e aduaneiro que junta quase toda a América do Sul, mas é impensável falarmos em geopolítica sem falar em conflitos. Esta também é uma área que tem os seus conflitos. Quando falamos da América Latina e de conflitos, estamos a falar de quê? Bem, a América Latina tem uma bandeira que é ser uma zona de paz. É uma bandeira que os estados latino-americanos, os governos latino-americanos, de forma recorrente, manejam e apresentam. Uma zona de paz. Por quê? Porque, efetivamente, desde a década de 90 do século passado, não há conflitos diretos, conflitos armados, guerras entre os estados. Mas a conflitualidade pode aparecer camuflada. E quais é que são esses principais focos de conflitualidade? Ainda há contenciosos fronteiriços que se correspondem com uma definição das fronteiras
inexata e que se arrasta desde o período das independências. Quando os estados se tornam independentes, precisam de negociar, inclusive, com o vizinho, quais são os seus limites, e há contenciosos que se arrastam, sim, nomeadamente... Há zonas mal identificadas, então. Sim, por exemplo, as Malvinas, a Guiana, relativamente à Venezuela, e este estado. Bolívia, entretanto, mais tarde, e o próprio Paraguai perderam a saída ao mar, e reclamam a saída ao mar. Ficam ali isolados. Sim, do ponto de vista, para quem olha o mapa, sim, são 2 estados isolados, sem acesso ao mar. Ali por um bocadinho, mas sem acesso ao mar. Sim, e na América Central também há contenciosos entre Nicarágua, Costa Rica, etc. Então, há estes focos de conflitualidade latentes que se correspondem com fronteiras mal definidas, e também há aquele que deriva da criminalidade, que todos nós conhecemos, e infelizmente marca o próprio desenvolvimento da região e afeta a paz. Ainda muito presente a criminalidade ligada ao narcotráfico, sobretudo. Narcotráfico, e outro tipo de tráficos. Portanto, a conflitualidade tem muito a ver com isto. Ainda está no dia-a-dia dos latino-americanos? Está muito presente. Fala-se inclusive de narcoestados, etc. E há também toda uma conflitualidade que se deriva da própria criminalidade, poderíamos dizer, doméstica. Estamos a falar de cidades que tornaram-se as mais perigosas do mundo, Rio de Janeiro, Caracas e outras. Há um outro fenômeno que provoca, não diria conflitualidade, mas uma grande inestabilidade na região, ou desestabiliza a região, que é o fenômeno das migrações. Neste momento estamos a assistir a um grande trajeto migratório para os Estados Unidos. Vagas migratórias para os Estados Unidos da América, e não só, vagas de centenas ou miles de venezuelanos que vão para os países vizinhos, nomeadamente a Colômbia, mas não só, chegam a ir ao Peru, também, ao Brasil, que também é uma fronteira partilhada, etc. Feito que está o mapa destas conflitualidades bem diferentes daquelas que, por exemplo, olharíamos na Europa, não é? Vivemos de uma forma mais tranquila aqui em Portugal, é um dos motivos que traz muito imigrante brasileiro a Portugal, é também essa paz, de facto, que se vive não só das guerras, como diz, desde os anos 90 que não há conflitos armados, não é? Na América Latina, mas há este nível de conflitualidade que acabou de descrever, e isto marca o cotidiano dos latino-americanos. Prometemos falar também do Mercosul. Quero adiantar depois na conversa a relação com as grandes potências, e também com Portugal, que fica aqui prometida para esta conversa. O Mercosul é um projeto económico, aduaneiro dos anos 90, que podemos dizer que tem funcionado bem. Sim, o mercado comparativamente, o mercado económico do Sul. Sim, comparativamente com o resto, os restantes esquemas de cooperação e integração na região, que são muitos. Desde a década de 90 floresceram, porque foi uma década particularmente facilitadora pelos encontros e coincidências do ponto de vista das convicções ideológicas, e não só dos governos da região. E até porque, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos da América como que se afastam. É aquilo que nós acostumamos dizer, há um afastar que foi benevolente para com a região, uma vez que os Estados assumem os seus próprios destinos, os seus destinos individuais. E entendem-se. E entendem-se. Então, vai haver uma multiplicação de acordos, de esquemas de cooperação, e entre eles está o Mercado Comum do Sul, que se inicia como um acordo entre aqueles países que conformam uma sub-região identificada, que é o Cone Sul, o Brasil, a Argentina, Paraguai
e Uruguai, que não por acaso tiveram um passado histórico de guerras. E o Mercosul aparece como uma fórmula de paz, igual que a União Europeia, no início. Sim, estamos o mercado a pensar nas económico, comunidades. o mercado Exatamente. Então, um projeto económico e aduaneiro. Começa por ser um projeto de paz. É uma zona de comércio livre. E, naturalmente, o âmbito econômico-comercial é o âmbito que se torna de maior interesse e se avança no sentido da criação de uma união aduaneira, mas ela hoje é considerada como sendo imperfeita. Poderá evoluir. Penso que os Estados envolvidos, e não são só estes 4 que eu indiquei, eu assinalei. Sim, foram acrescentando mais. Exatamente. A Venezuela está suspensa deste mercado desde 2016, se a memória não me falha. Por não ter cumprido com as normas e não só o próprio regime não se corresponde com o ideal democrático que é abraçado por este espaço, mas há outros países que estão associados desde, poderíamos dizer, o início do projeto, a Bolívia, o Chile, etc. Portanto, o Mercosul funciona como um centro de gravitação, já teve efetivamente melhores dias, porque depende, naturalmente, a sua vitalidade depende não só da situação que se vive do ponto de vista nacional ou doméstica dos Estados que formam parte, mas também da conjuntura internacional. Nancy, vamos olhar para essa conjuntura internacional. Disse-me ainda há pouco que desde que os Estados Unidos não intervêm tão diretamente na política, enfim, na fabricação de governos ou no apoio a governos locais da América Latina, desde os anos 90 que há paz, apesar dos níveis de conflitualidade que referiu. Como é que está a relação dos Estados Unidos com esta América Latina? Bem, há todo um histórico, efetivamente, que acabo de referir, que vem desde os tempos da independência. Naturalmente, os Estados Unidos da América, com esta vocação hegemônica, sobretudo, claramente manifesta a partir da década de 40. Estamos a falar do século XIX, depois de uma guerra contra o México e a obtenção de um vasto território que hoje conhecemos como, por exemplo, Texas. Estados Unidos da América não podia ficar fora daquela que é considerada a sua zona de influência natural. E portanto, Estados Unidos, sobretudo no final do século XIX, vai iniciar todo um processo que ao mesmo tempo vai facilitar a configuração de um espaço que nós chamamos de espaço interamericano. E como é que o fez? Através de encontros, negociações, diálogo, acordos, etc. No século passado, criou-se a OEA, a Organização de Estados Americanos, que é uma das bases ou dos suportes deste sistema interamericano, não? Que nós chamamos de sistema interamericano. Como disse muito bem João, na década de 90 do século passado, com o fim da Guerra Fria, Estados Unidos da América vai apostar ou vai investir uma grande parte do seu capital do ponto de vista econômico, militar, etc., em outras regiões, nomeadamente o continente asiático e não só. E a América Latina fica um pouco afastada, não é? Dos grandes conflitos armados. Sim. Exatamente, e por isso deixa de ser uma zona de interesse central ou primordial. Mas não podemos pensar que Estados Unidos da América esquece-se da região, não poderia se esquecer. Tem uma fronteira enorme com o México. Tem um fluxo de migrantes. Tem um fluxo de migrantes, tem as Caraíbas muito próximas, uma Cuba que teima em manter um regime que é considerado, enfim, não é uma, entre aspas,
ameaça, e tem outros os problemas, o narcotráfico de que falamos. Os Estados Unidos interviram muito, por exemplo, ao combate ao narcotráfico na própria Colômbia. Sim, o tema do meio ambiente, do clima, é outro tema de grande interesse. E, atualmente, poderíamos dizer que os Estados Unidos da América olham com algum interesse adicional à aproximação da China, do gigante chinês à região. Não podíamos deixar a China fora da conversa. Seria, na lógica natural, o passo seguinte. Que interesse é que a China tem demonstrado aqui na região? Ela aproxima-se ou desaproxima-se do Brasil conforme os governos que o Brasil tem, mas do ponto de vista da China, presumo que toda a América do Sul seja uma zona altamente apetecível. Não sei se toda a região. Há alguns estados que poderão desempenhar um papel importante na iniciativa ou nas iniciativas comerciais da China. Como é que é esta relação da China com a Latinoamérica? É uma relação basicamente de interesse econômico-comercial. Não há aqui interesse do ponto de vista político-ideológico. Não são os regimes ou a natureza dos regimes os que vão impedir o avanço nas negociações, sobretudo em estados onde encontramos grandes recursos, nomeadamente petróleo, gás e de que a China precisa. De que a China precisa e outros que são necessários até para que as grandes potências, não só a China, mas também alguns estados da Europa e os próprios Estados Unidos da América precisam para o desenvolvimento das novas tecnologias ou da inteligência artificial, etc. Estamos a falar de lítio e de outros materiais ou terras raras, não? Que encontramos em grande quantidade em países como o Chile. Ou seja, a China tem um interesse econômico, comercial, não é político nem ideológico e tem mostrado, sobretudo a partir do início deste século, um grande interesse em estar presente na região e falo de forma muito pragmática, com acordos de cooperação, com ajuda ao desenvolvimento. Eu diria que neste momento a China é o principal parceiro econômico-comercial de a maior parte dos estados na região. Portanto, uma presença comercial fortíssima. Muito forte. E como é que anda a relação com Portugal? Normalmente nós estamos atentos à relação de Portugal com o Brasil, mais ou menos atentos, mas, enfim, a América Latina é mais vasta que isso. A América Latina é muito mais vasta que isso e quando falamos de Portugal e América Latina, temos que olhar também para aqueles países onde a diáspora portuguesa é maior, ou está presente, ou está muito bem integrada nos países de destino, nomeadamente a República Bolivariana da Venezuela, mas também a Argentina. A relação de Portugal com a América Latina foi limitada durante muito tempo exclusivamente ao Brasil, mas também à Venezuela. Nós temos que dizer isso. É uma comunidade portuguesa enorme por na causa Venezuela. Da diáspora. Boa parte dela já retornou? Não poderia dizer isso, afirmar isso. É verdade que houve um retorno. A palavra retorno aqui sugere retornados e é interessante porque para muitos trata-se de uma segunda vaga de retornados depois da primeira vaga vinda de África. Sim. Mas a maior parte, diria, foi para outros destinos. Há muitos luso-venezuelanos que foram para os Estados Unidos de América, ou para países vizinhos como o Brasil ou a mesma Colômbia, que é o país receptor, o maior receptor de venezuelanos na América Latina. Portanto, a relação foi limitada durante muito tempo ao Brasil, também à Venezuela e à Argentina, onde há comunidades portuguesas mais fortes, mas a partir poderíamos dizer, do início deste século, diversificou-se para outros estados.
por exemplo, o Panamá, a mesma Colômbia, o Chile, tornaram-se mercados interessantes para as exportações portuguesas. E depois há outras dinâmicas do ponto de vista da cooperação, como o espaço que se definiu em volta o entorno do ideal da Comunidade Ibero-Americana de Nações, que tem vindo a envolver Portugal, apesar das suas reticências, tem vindo a envolver Portugal nesta mesma dinâmica e que se traduz em acordos sobre os mais variados temas. Falta ainda alguma dinâmica? Falta. Estamos muito longe do potencial de uma parceria, ou pelo menos da parceria que se quer. Em América Latina, por exemplo, as línguas dominantes são português e o espanhol. E são as únicas duas línguas intercompreensíveis do mundo. Juntas configuram um espaço de mais de 800 milhões de pessoas. Portanto, há um grande potencial se olharmos para as línguas. Mas isto é só uma dimensão de uma parceria que se quer. Acho que há muito potencial, há um caminho longo. Esperemos que o interesse seja também, não é? Ou que se corresponda com aquilo que desejaríamos que fosse. Nancy Gomes, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a responder esta primeira pergunta inicial, que afinal parecia muito óbvia, não é? Como definir a América Latina? Mas percebemos que é aqui um mosaico complexo e ainda com muito potencial, tanto no campo da economia como da cultura, como noutras parcerias que sonhemos almejar, até à boleia, como disse, destas duas línguas que se entendem e configuram uma boa parte dos falantes do mundo. Nancy, muito obrigado pelo tempo que pôde e pelos esclarecimentos que trouxe aqui Academicamente. Obrigado, um prazer. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.